Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Emanuele Brito, eu sou psicóloga e juntamente com o Fernando Pinto, também psicólogo, eu faço parte do Por Mais Simples Que Seja, esse canal aqui que você está assistindo esse vídeo. E aí, para começar, eu quero falar aquela famosa frase: se você gosta, se você gostou desse vídeo, no finalzinho, dá um like, compartilha com quem você quiser e se inscreve no canal. E aí, fechada, essa parte que é obrigatória para todo mundo que faz vídeo no YouTube, eu quero hoje continuar com você o nosso papo. Se você não viu os nossos vídeos anteriores, nós estamos numa construção aí de algumas reflexões acerca da vulnerabilidade. Então nós já tivemos o nosso primeiro vídeo que fala um pouquinho sobre se nós nos tornarmos vulneráveis, se nós seremos fracos ou se nós seremos livres. O segundo vídeo com o Fernando, ele falou um pouquinho sobre nós acolhermos os nossos sentimentos, e hoje o nosso terceiro vídeo, ele vai falar um pouquinho sobre a importância de nós acolhermos os sentimentos dos outros, E é muito bacana quando a gente pensa sobre isso e a gente pensa o quanto é difícil a gente acolher o que chega do outro, mas como é fácil a gente pedir que o outro acolha o que nós temos para entregar, Então, é muito mais fácil, de fato, a gente pedir que o outro, por favor, acolha o que eu estou sentindo, entenda o que eu estou sentindo agora, entenda o que eu estou entregando, mas a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar, de respeitar e de acolher o que o outro traz para a gente, enquanto expressão de sentimentos. E isso acontece muitas vezes, uma das razões é porque a gente tem um pouco de dificuldade em lidar com aquilo que é diferente. Muitas vezes o que vem do outro não condiz com o que vem de nós, Ou até o sentimento pode ser igual, parecido, digamos assim, mas a expressão é diferente, Então, muitas vezes a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe lidar com a forma como o outro se expressa. E por causa disso a gente tem alguns conflitos aí nas relações. Mas é muito importante a gente entender que isso acontece, Porque quando a gente entende isso, a gente abre aqui um leque de possibilidades. Quando a gente age dessa forma, quando a gente age bloqueando, digamos assim, os sentimentos e as expressões do outro, a gente mina relacionamento, sabe? Porque a gente se aprisiona na ideia, de que nós devemos nos encaixar em um determinado molde para que o outro nos aceite e vice-versa. Então, as relações, elas acabam ficando superficiais. Então, uma possível solução, porque a gente nunca pode dar uma receitinha do que dá certo, do que não dá certo, porque nós somos seres subjetivos, porque nós somos diferentes, Inclusive é sobre isso o vídeo, mas uma das soluções é exatamente acolher, entender que o outro é diferente, acolher isso e permitir que o outro seja livre para se expressar, para sentir o que ele precisa sentir, E para expressar o que ele precisa expressar. E então, quando a gente tem esse acolhimento, por mais que a gente não concorde, por mais que a gente não consiga sentir da mesma forma, por mais que a gente muitas vezes não saiba lidar com isso, a gente cria uma ponte aí de comunicação, a gente cria uma ponte de relacionamento e a gente consegue então aprender um pouco mais como que esse determinado relacionamento funciona e pode funcionar, E a gente vai se ajustando e a gente vai se moldando um pouquinho. É claro que numa relação a gente permanece indivíduo, A gente permanece pessoas diferentes, mas de alguma forma a gente também vai se moldando e isso é muito importante para as relações. Então a gente começa a respeitar o que é do outro e a forma como esse outro precisa expressar, e a gente dá espaço para que ele faça isso. E é muito bacana quando a gente pensa isso, porque isso
é muito mais possível quando nós estamos bem alicerçados na nossa identidade, né? Em quem nós somos, a nossa autoestima está ali, né? Ok, a nossa autoimagem, o valor que nós temos e entendemos sobre nós mesmos. Porque aí a gente não vai precisar de algo do outro, nesse sentido de que eu preciso que o outro se expresse de determinada maneira para que eu me sinta amada, para que eu me sinta acolhida e segura, né? Então a gente começa a entender, quando a gente está com a nossa identidade firmada, e é claro que isso é um processo e sempre será, para sempre, mas quando eu estou nesse meu processo de autoconhecimento, eu começo a entender que não é porque o outro se expressa diferente de mim, não é porque o outro não se expressa da mesma forma que eu me expresso, que ele não me ama, ou que ele não exista afeto, ou que não exista respeito, né? Pelo contrário, aí talvez você já tenha ouvido falar, né, sobre as linguagens, né, do amor. Existe um livro aí do Gary Chapman que fala sobre as 5 linguagens do amor, e tem aí para o casamento, tem para o adolescente, tem para a criança, e é muito interessante, né? E aqui a gente não está fechando que existem só essas 5 linguagens, né? E nem você precisa talvez se identificar com nenhuma delas, né? Mas o X da questão é que existem formas diferentes da gente se comunicar com o outro e da gente se expressar, e algumas delas a gente se identifica mais. Então, quando o outro chega com outro tipo de linguagem, a gente meio que tem um confronto aí, né? Um confronto de expressões. Mas quando a gente entende que existem essas diferentes formas, a gente entende que elas não querem dizer que não há amor quando elas são diferentes, ou que não há respeito, afeto, acolhimento. E isso é muito, muito bacana, porque isso nos liberta, isso nos deixa mais livre para nos relacionarmos. Aqui, mais uma vez, o que a gente sempre quer pontuar, que aqui a gente não está entrando na questão de relacionamentos violentos e relacionamentos abusivos, onde a forma do outro se expressar não é de amor, não é de respeito, tá? São coisas diferentes. E talvez, inclusive, como a gente tem trazido bastante sobre isso, abra espaço aí para uma nova temática para depois a gente conversar. Mas fechando esse parênteses, né, a gente não está falando sobre essas relações abusivas, né, e violentas, tá? São relações aqui do nosso dia a dia. E não quer dizer também só relações amorosas, tá? A gente está falando aqui sobre todos os tipos de relações. Então, eu queria finalizar realmente esse vídeo dizendo para você que nem sempre o outro vai se expressar da mesma forma que você, que nem sempre o outro vai expressar os sentimentos da mesma forma que você, mas que é importante que o outro saiba que você está permitindo que ele se expresse, que ele sinta. Porque as relações elas ficam muito mais saudáveis, elas ficam muito mais maduras e elas ficam muito mais leves, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui e mais uma vez digo para, se você gostou, você curte aqui, né, dá o like, compartilha com quem você acha que é interessante ouvir sobre isso e se inscreve no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!